Vamos abrir a palavra de Deus. Esqueci de chamar o irmão Roberto e a irmã Rose. Só vi agora, perdão, gente. Depois nós oramos. Lucas estava aí? Rubens? Depois. Obrigado, meu irmão. Vamos abrir a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 15. Chegamos a um dos capítulos mais conhecidos e amados do Evangelho segundo Lucas. Principalmente o texto que vamos estudar semana que vem, a famosa parábola do filho pródigo. Não perca o próximo culto. Não fique em casa, não faça outra programação. Venha ouvir a palavra de Deus e conhecer uma faceta do texto que talvez você nunca tenha visto antes. Eu estou sendo muito abençoado também por estudar o texto que já li e preguei inúmeras vezes. Tenho certeza que esta parábola vai nos apresentar muito mais do que um filho pródigo. Vai nos apresentar um Deus que também é pródigo, um Deus que também sai em busca dos seus filhos. Hoje nós vamos estudar os 10 primeiros versos do capítulo de número 15. Como você percebe o coração das pessoas à sua volta? Como ver o interior das pessoas que cercam você? Como é que nós percebemos o que realmente está dentro das pessoas? Certo médico se aproximou de uma garotinha que estava internada no seu lugar de trabalho, no seu hospital, e a examinou e chegou à conclusão que ela precisava de sangue. Não de qualquer sangue, de qualquer pessoa, mas de sangue de alguém que tinha vivido a mesma doença. Para sua surpresa, ele descobriu que o irmão da garotinha, de 7 anos, o pequeno Johnny, havia passado pela mesma enfermidade. O médico foi aonde estava a família, se ajoelhou e perguntou ao garoto: "Forte garoto, você está disposto a doar seu sangue para salvar sua irmã?" Os olhos dele arregalaram, semblante de medo tomou conta do seu rosto. Ele hesitou por um instante, mas logo ele respondeu: "Com certeza, doutor. Eu faria qualquer coisa por minha irmã." O médico o levou a uma sala especial, o colocou sobre uma maca e em instantes o procedimento estava concluído. O pequeno Johnny então se aproximou do médico e perguntou: "Doutor, e agora? Quando é que eu morro?" Foi então que o médico percebeu a extensão do sacrifício do pequeno Johnny. Por um instante ele pensou que estava doando mais do que um pouco de sangue. Ele pensou que estava doando a própria vida para salvar sua irmã. É assim que nós percebemos o coração das pessoas que nos cercam. Por seus atos externos, pelo que elas fazem do lado de fora. É o que o texto de Lucas vai nos apresentar. O texto de Lucas, capítulo 15, vai nos revelar o coração do nosso Salvador. Suas ações, suas palavras, suas pregações, aqui nos revelam o que está dentro de Jesus. Sua missão, sua alegria, sua motivação para fazer tudo o que Ele fez por nós. Hoje nós vamos olhar um pouco para o coração do nosso Salvador. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. O texto diz assim: "Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles." Então, por causa disso, Jesus lhes contou esta parábola: "Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la?
E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8, segunda parábola. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, uma moeda de prata, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la. E quando a encontra, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo, Jesus diz, que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar, queridos? Senhor, nós queremos te agradecer por este grande privilégio que temos de, num domingo à noite, primeiro dia da semana, começar na tua presença, em adoração, louvando o Senhor por todas as tuas bênçãos, e ouvindo a tua voz para receber o teu conselho. Ó Deus, nos revela o coração do nosso Salvador e alcança o nosso coração. Desperta-nos para amar-te como o Senhor nos amou e para fazer o que o Senhor nos chamou a fazer. Fala conosco, ó Senhor. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós oramos assim. Amém. Os religiosos do primeiro século não gostavam nada das amizades de Jesus. Eles criticavam Jesus, porque Jesus caminhava com pecadores, com publicanos. Eles ficavam se perguntando: será que isto é correto? Se ele é um mestre da lei, se ele é um pregador da palavra, não deveria ele andar com a mesma classe? Por que ele anda com pecadores? Por que ele come com eles e não apenas conosco? Sabendo das críticas dos religiosos, bem como tendo o interesse de ensinar seus discípulos sobre sua missão de evangelizar os perdidos, Jesus lhes conta as 3 parábolas do capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas. Ele vai desafiar os religiosos, ele vai tocar o coração dos pecadores, vai valorizar os pecadores e vai ensinar os discípulos. E é interessante que o Senhor usa parábolas de toda sorte. Ele usa um homem no seu trabalho para alcançar o homem, ele usa uma mulher em sua casa para alcançar as mulheres, e ele usa um pai que perdeu o seu filho para alcançar as famílias. Um pregador versátil, tem ilustração para todo o público. Ele faz isso. Um homem que perde sua ovelha, uma mulher que perde sua moeda e um pai que perde o seu filho. Para quê? Para ilustrar sua grande missão. Revelar o seu próprio coração. Por que ele veio? Por que ele come com pecadores? Por que ele se preocupa com esta gente marginalizada? Porque sua missão é encontrar o perdido e levá-lo de volta para a casa do Pai. Isso é evangelho. Boa notícia para os que precisam de salvação. Com estas parábolas, todas as 3, o Senhor abre o seu coração e nos revela o que está lá dentro. Abençoa os religiosos, abençoa os discípulos e muito, muito os pecadores. Mas o que está dentro do coração de Jesus? Se ele abrir o seu coração hoje, o que é que você vai ver?
o que eu vou ver. Pelo menos 3 facetas do coração de Jesus estão aqui nos 10 primeiros versos do capítulo 15, e eu listei as 3 para você na segunda página do seu boletim informativo. A primeira delas, eu coloquei assim: ao abrir seu coração, Jesus se revela aqui como o grande amigo dos pecadores. Não sei se é uma boa notícia para você, mas para mim, que sou um pecador, isto é uma grande notícia. Não sei se você estava aqui, se você se lembra de como Jesus terminou a última mensagem. Capítulo 14, o preço do discipulado, os desafios que Jesus fez. Palavras duríssimas. Querem me seguir? Me amem acima de todas as pessoas. Carreguem a sua cruz. Não amem o dinheiro tanto quanto a mim. E sirvam-me com tudo que vocês têm. A multidão se divide, as pessoas se dividem, ninguém toma partido. Aí Jesus conclui com uma frase: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem ouve? Quem responde? Quem escuta a mensagem de Jesus e responde? Há pelo menos 3 grupos ali em volta de Jesus: os religiosos, os discípulos e os pecadores. Os religiosos que olham para Jesus com suspeita, os discípulos que estão caminhando com Cristo e os pecadores que querem caminhar, mas não se sentem apropriados. Você olha para o que Jesus falou: aquele que tem ouvidos ouça, e você pensa naturalmente: os religiosos respondem. Afinal de contas, eles conhecem a Bíblia. Eles estão na igreja, no caso deles, todos os sábados. Muitos eram professores da Bíblia, conheciam as profecias, estavam esperando o Salvador. Eles deveriam responder, mas não respondem. Quem responde? Lucas nos diz no primeiro verso do capítulo 15: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Isso é maravilhoso. Não são os religiosos que respondem. Não são os religiosos que querem caminhar com Cristo. Jesus termina o seu sermão dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem responde? Todos os publicanos e pecadores. E o verbo, ou o tempo do verbo que Lucas emprega no grego, aponta para uma ação contínua. Eles estavam se reunindo para ouvi-lo. Não se reuniram uma vez. Não foi num evento único. Isso significa que eles estavam constantemente se reunindo para ouvir Jesus. Eles eram atraídos por Jesus. Não os religiosos. Quem eram os publicanos e os pecadores? Os publicanos eram empregados do Império Romano. Eram cobradores de impostos. Muitos deles ladrões. Metiam a mão no bolso dos israelitas e por isso eram odiados pela nação. Estes estão ouvindo Jesus. Quem eram os pecadores? Quem carregava este estigma? Todas as pessoas que viviam longe das sinagogas, das igrejas dos judeus. Os que viviam de maneira irresponsável. Os que não viviam na igreja. Viviam longe da igreja e a igreja longe deles. No entanto, Jesus nos diz, ou Lucas nos diz, que estas pessoas que viviam longe da igreja se aproximam de Jesus. Os religiosos da igreja se afastam de Jesus, criticam Jesus, não querem caminhar com Jesus. Mas os pecadores se aproximam de Jesus. A pergunta é por quê? Por que eles se aproximam de Jesus e não da igreja? Por que eles vão a Cristo e não vão aos mestres da Bíblia do primeiro século?
Não sei se ironicamente, mas Lucas nos coloca a resposta na boca dos religiosos. Pois ele nos diz, verso 2, mas os fariseus e mestres da lei, os religiosos, criticavam Jesus dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Eles estavam errados em muita coisa, mas sobre isso acertaram, sem querer. Jesus era o homem que recebia os pecadores e que comia com eles. Sabe por que os pecadores se aproximavam de Jesus e não da igreja? Porque Jesus os recebia, porque Jesus os tratava bem, porque eles eram aceitos por Jesus, apesar de sua vida. Sabe por que eles não iam à igreja? Porque os da igreja olhavam de cima para baixo, olhavam com o dedo estendido na direção deles, os criticavam por sua vida rebelde e distante do templo. Estes que não iam à igreja, vão a Jesus. Jesus os recebe, mais do que recebê-los. Jesus come com eles. No primeiro século, comer com alguém era dizer publicamente que você estava numa relação de amizade com aquele com quem se come. Era partilhar a vida, era perdoar, era oferecer graça, era receber na sua família, no seu ciclo de amizade. Jesus, rejeitado pelos religiosos, aceito pelos pecadores. Os pecadores, rejeitados pelos religiosos, são aceitos por Jesus. Por quê? Os religiosos diziam: nós não precisamos de um Salvador, nós temos a religião. Não precisamos de um amigo que nos ajude diante de Deus. Nós podemos fazer o que Deus requer de nós. Os pecadores, coitados, todos mergulhados em seus pecados, conscientes de que estavam errados, diziam: se Deus não fizer algo por nós, estaremos condenados porque vivemos no pecado. Você precisa ser amigo de Jesus. Ou melhor, você precisa que Jesus se torne o seu amigo. Você deseja a amizade de Jesus. Timothy Keller, num brilhante livro chamado Deus Pródigo, que comenta todo o capítulo 15 de Lucas, nos diz que aqui nós temos dois tipos de pessoas. Um que vive uma maneira de se viver alienado de Deus, de uma forma, o outro representando outra maneira de viver alienado de outra forma. Um vive alienado, um grupo, por seus pecados públicos, e o outro vive alienado de Deus por causa da religião. Ao mesmo tempo, os dois grupos representam formas de se buscar aceitação no reino de Deus. Um busca aceitação pelo que faz ou deixa de fazer, os religiosos, e o outro diz: não temos como ter acesso ao reino dos céus, porque somos pecadores. Em que grupo você se encontra? Qual seria a sua foto olhando para isso? Você se parece mais com um religioso que pensa que Deus é obrigado a abençoar você e a salvar você porque você bateu o cartão no domingo à noite? Porque você deixou 10% na igreja da sua renda? Ou você se considera um pecador? Sabe que é um pecador? Sabe que se não fosse pela graça de Deus, você não estaria sequer aqui. A religião pode ser tão pecaminosa quanto qualquer outro pecado que você abomina. Sabe por quê? Porque os religiosos querem dizer para Deus que eles são deuses e não precisam
de Deus. Não queremos a ajuda do Senhor. Não queremos o Salvador do Senhor. Nós podemos conquistar a atenção de Deus com o que fazemos. Isso é tão pecado quanto viver em qualquer outro lugar do mundo distante do templo religioso. Porque você está dizendo para Deus que não precisa de Deus. E o pior de tudo, você está redondamente equivocado. Porque aqui fora você pode até fazer tudo certo, aos olhos dos homens. Mas você e eu sabemos que aqui dentro habita uma natureza pecaminosa que constantemente nos empurra para o pecado. O que significa dizer que por nossos pecados estamos separados de Deus e não há nada que possamos fazer. Se você é um religioso, batista, presbiteriano, assembleiano, católico, jogue as armas da sua religião para o chão e diga ao Senhor: eu preciso da tua ajuda. Mas se você é do outro grupo, o grupo dos pecadores declarados, se você não se conforma ou não consegue se conformar ao padrão da religião, se vez por outra você tropeça, se vez por outra você falha um culto, se vez por outra você duvida de Deus, se vez por outra você esquece o Senhor, não se sinta tão pecador. Jesus veio procurar e salvar os pecadores perdidos. Eu e você. Glória a Deus por isso. Ele veio para aqueles que se perdem, e nós todos nos perdemos, vez por outra. Não é uma aplicação do tipo você, é uma aplicação do tipo nós. Os nossos pais se perderam no início. Queremos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal porque queremos encontrar o caminho da nossa felicidade. Não encontraram. Encontraram a perdição, o afastamento de Deus. E acabaram por descobrir que longe de Deus não há alegria verdadeira. Nós todos fazemos isso. Damos as costas para Deus. Vivemos o nosso mundo do nosso jeito, os nossos sonhos, os nossos planos. E não apenas quando estamos lá fora. Às vezes, muito mais quando estamos aqui dentro. Não seja um religioso. Mas não se sinta um pecador condenado. Jesus veio encontrar você. Ele veio torná-lo seu amigo para a glória de Deus Pai. A pergunta é: como é que Ele faz isso? Como é que o Senhor faz isso por nós? Como é que Ele nos torna seus amigos? Como é que nós podemos hoje dizer que somos amigos de Deus, um Deus santo que julga o pecado e condena o pecado? Para nos receber na presença do Pai, Jesus se sentiu abandonado pelo Pai. Não sei se vocês se lembram, mas Jesus estava na cruz e em certo momento Ele falou em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lembram disso? Meu Deus, por que me desamparastes? Naquele momento, a sensação de Jesus é que os olhos do Pai estavam voltados para longe dele. Porque Ele era desagradável aos olhos de Deus? Jamais. Ele é a pessoa mais pura, santa e desejada do universo. Mas naquele instante, os seus pecados, pecador, os meus pecados, estavam sobre Ele, de tal forma que Ele se tornou momentaneamente a pessoa mais grotesca do universo. Ele suportou
o abandono do pai, para dizer ao pai: agora que eu carreguei os pecados deles para longe do pai, eles podem se aproximar sem pecado, por minha graça e misericórdia. Louve a Deus por isso. Mas há uma outra aplicação. Nós somos mais parecidos com Jesus ou com os religiosos do tempo de Jesus? Para responder, basta pensar: quem gosta mais de estar ao meu lado? Os religiosos, que conhecem tudo da religião, ou os pecadores? A nossa igreja está mais cheia de religiosos ou de pecadores? Os pecadores se sentem à vontade entre nós, se sentem bem ao seu lado. Se os pecadores não se sentem bem entre nós, se nós não convivemos bem com eles no trabalho, muito provavelmente estamos enviando uma mensagem diferente da mensagem de Jesus. Porque aqui os religiosos se afastam de Jesus, os pecadores se aproximam dele. Esta é a missão de Jesus: encontrar e salvar o perdido. Esta é a sua missão: encontrar o perdido e levá-lo à salvação em Cristo Jesus. Como fazer isso? Como se manter no meio do mundo pecaminoso, em contato com o pecador a fim de salvá-lo? Um autor que eu estudei, Charles Swindoll, ele sugere 3 conselhos, 3 caminhos para se alcançar o coração do pecador, à luz desse texto. O primeiro deles é óbvio: nós precisamos manter contato com o mundo pecaminoso. Nós precisamos manter contato com o pecador. Não podemos viver aqui. É por isso que não temos culto todo dia. Aqui, a ideia é que cultuemos todo dia lá fora. Não podemos nos trancar num gueto religioso, falarmos a língua religiosa. Nós precisamos ter contato com os pecadores. Mais do que isso, um segundo caminho que ele sugere, Charles Swindoll: precisamos tratá-los bem, aceitá-los como são, valorizá-los porque Deus os valoriza, e não criticá-los a todo instante, e não corrigi-los severamente, e não apontar todos os seus pecados. Nós sabemos, Deus sabe. Precisamos recebê-los, abraçá-los, amá-los. E o terceiro conselho dele, terceiro caminho: ter paciência. Não é você que salva o pecador. No tempo de Deus, Ele vai se encarregar de gerar vida no coração do pecador para a glória do seu próprio nome. Amém, queridos? Quando Jesus abre o seu coração, Ele se revela como um amigo dos pecadores. Se você é um pecador, não se afaste dele, corra para Ele. Ele não vai condená-lo, Ele veio salvá-lo. Glória a Deus por isso. Segunda faceta do coração de Jesus: ao abrir seu coração, Jesus se revela como o grande Salvador dos pecadores. Ele precisa contra-argumentar. Ele precisa desafiar os religiosos, corrigir a sua visão. Ao mesmo tempo, ele precisa tocar o coração dos pecadores, que são constantemente atacados pelos religiosos. E também precisa ensinar os discípulos. Há alguns meses ele voltará ao Pai, e os discípulos vão levar a missão, anunciar o seu nome entre todos os povos. Como vão fazê-lo se não sabem? Para alcançar os 3 grupos, Jesus conta as parábolas que temos em Lucas. Hoje, as 2 primeiras. A primeira trata de um pastor que perdeu uma única ovelha. Ele tem 100 ovelhas, um número razoável para a época.
Mas ele deixa as 99 e sai para procurar uma única ovelha. Por que ele faz isso? Porque a ovelha lhe é preciosa e porque a ovelha, a esta altura, está em perigo. Ela não foi feita para viver de maneira selvagem. Ela está em perigo. Qualquer predador que aparecer vai tragá-la. E ela é desorientada. Seu gato sai e volta, ótimo, ele tem algum senso de orientação. Seu cachorro vai e volta, ele também tem algum senso de orientação. A ovelha não. Ela foi feita para viver em grupo, ela foi feita para ter pastor, porque ela não sabe se defender. Ela foi feita para viver num local, porque se ela deixar o grupo, ela se perde e não sabe voltar. Por isso o pastor deixa 99 com um encarregado e sai para procurar uma única ovelha. Ela lhe é preciosa e ela está em perigo. Mas ele não procura uma única vez, ele não faz aquela busca rápida, superficial do tipo, se não estiver ali eu volto. Se não estiver na montanha eu volto. Se não estiver perto da montanha eu volto. Diz Jesus que o pastor vai procurá-la até encontrar. O que significa que ele não vai desistir ou voltar para casa antes de encontrar sua ovelha. Uma coisa é encontrar a ovelha, outra é levá-la para casa. Ela está cansada. Ela está tomada por medo, pois está perdida, cercada por perigo. Ela não tem como fazer o caminho de volta. O que o pastor faz, gente? Diz Jesus que ele a coloca nos ombros alegremente, sem murmurar, e a leva para casa. Ao chegar em casa, ele não joga a ovelha no curral ou no aprisco. Ele chama os vizinhos, prepara uma festa para celebrar a Deus, porque encontrou sua única ovelha que estava perdida. Do campo, Jesus vai para casa. Do homem, ele vai para a mulher. E a parábola tem a mesma mensagem. A mulher perde uma moeda, tem 10, perde uma. Mas como a moeda lhe é preciosa, ela acende a candeia, varre o chão, empurra os móveis e procura até encontrar. Não procura uma única vez, não procura por cima. Ela se ajoelha, ela coloca a mão debaixo do sofá, ela se suja, mas ela não desiste porque a moeda lhe é preciosa. Quando encontra, faz o mesmo que o pastor. Convida suas vizinhas e amigas e celebra uma festa, porque ela está tomada de alegria, porque encontrou a moeda perdida. Com as duas parábolas iniciais, Jesus está dizendo aos religiosos: vocês deveriam estar saltando de alegria, porque a minha missão é encontrar os que estão perdidos, levá-los de volta ao aprisco celestial e celebrar com eles e para Deus uma grande festa. Jesus é o grande Salvador dos pecadores. Aqui nós temos também duas aplicações, uma para os pecadores que se sentem perdidos e outra para a igreja que precisa alcançar os pecadores. Você já se sentiu assim, perdido na vida? Ou em alguma situação? Cansado? Cansado de lutar e não conseguir? Cansado de tentar e não conseguir pecar, por exemplo? Ou deixar de pecar? Já foi machucado pela vida? Deixado para trás? Porque aqui você pode se perder por seus próprios pecados, como a ovelha, e você pode ser perdido por alguém, como a moeda. A moeda não pode se perder, ela foi jogada, ela caiu involuntariamente. Isso já aconteceu com você? Ou você foi porque quis, ou você foi porque se sentiu machucado.
Não sei qual é a sua situação. O que eu sei é que esteja onde você estiver, aqui, Jesus é o bom pastor que vai encontrar você e, mais do que isso, vai colocá-lo nos ombros e vai levá-lo até a presença de Deus em segurança. Você pode ter se perdido por seus próprios pecados. A porteira estava aberta. O pastor não estava ali. Seu pai não estava ali. Seu amigo não estava ali. E o seu coração se desviou. Você foi ao mundo dos perigos, dos prazeres. Gostou do que viu. Fez o que estava em suas mãos para fazer. E tudo parecia mil maravilhas. Mas de repente, a vida começa a cobrar muito caro e a oferecer muito pouco. E você começa a se frustrar com este mundão, porque você pensa que vai ter a felicidade e não a encontra. Se enxerga perdido. Perdido e cansado. Frustrado. Por estar perdido, você machuca. Para encontrar o caminho, você é machucado pelos que estão no mesmo caminho. Mas você não consegue voltar-se para Deus. Você não consegue encontrar o aprisco que sacia a sua alma. É por isso, irmãos, que Jesus veio. Estávamos perdidos e Ele veio nos encontrar. Estávamos machucados e Ele veio nos curar. Estávamos longe, Ele veio para perto, para nos levar para perto de Deus. Não sei quão machucado você está. Não sei sequer se você tem forças para fazer o que é correto. Não precisa. Não tente. Não se esforce para alcançar as bênçãos do Senhor. Tudo o que você precisa dizer é: eu estou caído, eu estou necessitado, eu sou uma ovelha perdida, eu preciso do Salvador. Como a moeda que se perdeu e a mulher que a procurou, Jesus vai procurar você até encontrar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser em 15 dias, um mês, não importa. Se você é uma moeda de Jesus, se você é uma ovelha que Jesus recebeu do seu Pai, Ele vai encontrar você, porque você lhe é muito valioso. Posso ouvir um amém? Amém. Talvez você não se sinta valioso hoje. Talvez a sua própria história de vida diga: não, você não é valioso. Talvez os seus amigos de trabalho digam: você não é valioso. Talvez alguém o diminuiu publicamente. Talvez alguém o pisoteou publicamente. Talvez você não se sinta valioso. Talvez você mesmo diga: eu sou um pecador desgraçado. Eu só faço o que era errado. Eu não consigo acertar. Eu não sei como fazer o certo. O mundo inteiro pode dizer isso. Mas o Senhor do universo, que veio à terra, nos diz aqui: você é tão valioso que eu deixei o trono da glória para morrer por você pendurado numa cruz. Você é um pecador, sim, meu irmão. Eu também sou um pecador. Eu não faço sempre o que quero fazer. Muitas vezes eu faço o que não quero fazer. E eu sei disso. E eu me sinto pecador. E eu me sinto diminuído. Eu me sinto fracassado. Mas ao mesmo tempo eu me lembro: eu sou um pecador valorizado por Jesus. Porque se eu não fosse, Ele não teria tomado o meu lugar na cruz do Calvário. Se você é um pecador e sabe disso, louve a Deus. Há um pastor procurando por você. Há um Salvador procurando pelo seu coração. Para os discípulos de Cristo que estão aprendendo com Ele, para a nossa igreja que está aprendendo com Ele, como é que a gente vai alcançar as ovelhas perdidas, as moedas perdidas? Como Jesus fez, irmãos, tomando a iniciativa. Não vamos esperar que eles se tornem dignos, que eles acertem o caminho. Como vão acertar o caminho se estão perdidos?
Jesus diz que o pastor vai ao encontro das ovelhas, a mulher sai para procurar a moeda. Eu e você precisamos tomar a iniciativa, invadir o mundo de Deus e conquistar pessoas para Cristo. Não é apenas com um sermão, não é apenas pregando, não é apontando os seus defeitos, não é criticando os seus pecados, não. É carregando-os sobre os ombros. Quer ganhar alguém para Cristo? Se aproxime, ofereça o seu ombro para carregar o pecador. Enquanto você carrega, você terá um ouvido que vai ouvir o Evangelho. Por que devemos fazer isso? Porque Cristo fez isso conosco. Você estava perdido e Ele o encontrou. Eu fui machucado e Ele me carregou nos ombros. Façamos o mesmo para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Terceira e última faceta do coração de Jesus que o texto de hoje nos oferece. Ao abrir o seu coração, o Senhor Jesus se revela como a grande alegria dos pecadores. As duas parábolas terminam com celebração. O pastor encontra sua ovelha perdida, volta para casa e arma uma festa. Vamos celebrar porque a ovelha perdida foi encontrada. A mulher perde a sua moeda, procura a sua moeda e ao encontrá-la, chama suas amigas e vizinhas e arma uma festa. Vamos celebrar porque eu encontrei a moeda que estava perdida. Esse é o ponto alto das 3 parábolas. Esta é a mensagem que Jesus está oferecendo principalmente aos religiosos. Vocês estão me criticando, vocês estão me condenando, porque vocês não entendem a minha missão. Eu vim para procurar, encontrar e salvar os que estão perdidos. Em vez de me criticar, em vez de ficar me apontando o dedo, vocês deveriam fazer a obra comigo, vocês deveriam entrar na fila comigo, vocês deveriam convidar os pecadores para a celebração. Mas vocês preferem ficar do lado de fora e acabam por perder a festa. Jesus, na figura do bom pastor, se alegra com a ovelha que foi encontrada. Na figura da mulher que encontra a moeda, se alegra com a moeda que foi encontrada. Mas ele não é o único que se alegra. Pois ele nos diz, no fim das 2 parábolas, primeiro no verso 7, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus está dizendo especialmente aos religiosos: vocês me criticam, me apontam o dedo. Vocês deveriam estar celebrando comigo pela salvação dos pecadores, porque até os céus estão em festa neste exato momento. Termina a 2ª parábola da mesma forma. Verso 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um único pecador que se arrepende. Não é apenas o Salvador que se alegra com a salvação dos pecadores. Jesus está dizendo que o próprio Deus, os anjos de Deus, os céus fazem festa quando o Evangelho encontra um pecador perdido. Os céus estão em festa e a terra em confusão. Os religiosos, em vez de participar, estão dizendo: não queremos esta festa. Mas a terra, em alguma medida, participa. Porque o pecador que é encontrado se alegra com sua salvação. Seus familiares se alegram. Seus irmãos em Cristo se alegram. É por isso que Jesus diz que o pastor e a mulher que encontrou a moeda chamam pessoas. Há alegria nos céus, mas há alegria na terra quando um pecador se arrepende. Os religiosos não se alegram. Eles estão sendo convidados para a festa, mas preferem sua festa.
seu estilo de vida, sua religião. Os pecadores entram porque foram convidados e aceitaram o convite. E os discípulos estão sendo convidados a participar da festa, encontrando pecadores perdidos e alegrando os céus. Porque toda vez que um pecador é encontrado pelo Evangelho de Cristo, os céus irrompem em louvor e adoração. Você quer participar desta festa um dia? De adoração ao nosso Deus? Você quer que o seu coração saia deste lugar em festa? Você não precisa fazer absolutamente nada. Tudo o que você precisa fazer é receber o Evangelho de Jesus Cristo no seu coração. Os religiosos rejeitam Jesus. Eles não precisam de Jesus. Eles querem conquistar sua salvação. Ficam do lado de fora, porque Deus não recebe atos misturados com pecado. Quem entra? Os pecadores que sabem que estão perdidos, caídos, sabem que precisam de ajuda. Não rejeite o Evangelho que lhe está sendo pregado ao longo de semanas, meses, quem sabe anos. Não fique muito tempo em cima do muro. Não fique querendo barganhar com Deus ou dizendo, não, quando melhorar eu vou. Quando me consertar eu vou. Quando abandonar este pecado eu vou. Não precisa, meu querido. Jesus não veio para pessoas santas. Ele veio tornar pecadores santos aos olhos de Deus. Só um amém? Amém. Ao mesmo tempo, esse texto nos convoca a focar na alegria dos céus. Você se alegra com uma conquista pessoal, com uma boa notícia no trabalho, com um filho que vai receber, com algo que conquistou. E Deus também se alegra em alguma medida com isso. Mas isso não é o que gera comoção nos céus. O que alegra o coração de Deus, o coração de Cristo, não é apenas o seu sucesso, o seu bem-estar, a sua alegria pessoal. O que alegra o coração de Deus, queridos, é a salvação dos pecadores. Jesus está confrontando os religiosos e convocando os seus discípulos. Não vivam apenas para seus projetos. Não pensem apenas em seus reinos. Não pensem que Deus está a todo tempo como um garçom para atender suas petições materiais efêmeras. A única coisa que enche os céus de alegria é a salvação dos pecadores. Se você quer então alegrar o coração daquele que alegrou o seu, pense na evangelização dos pecadores. Ore por isso. Invista nisso. Se entregue a esta causa. Quando foi a última pessoa para quem você pregou o Evangelho? Um bom exemplo vem do Canadá. Um pastor chamado Sam Nasser estava pregando para uma colônia de iranianos no Canadá. Um grupo pequeno. E ele começou a ficar perturbado com uma mulher que em todo o culto levantava sua mão e segurava um celular. Vez por outra o celular tocava no meio do culto. E ele ficava inquieto com aquilo. Depois de alguns cultos ele procurou a mulher e disse, querida, qual é o problema com o bendito celular?
Ele toca no meio do culto. Você não aprendeu que a gente deve colocar no silencioso? Ela disse, pastor, o problema é que eu estou evangelizando com o celular. Ele disse, como é a história? O meu marido mora no Irã. E ele liga para mim sempre na hora do culto. Eu não posso deixar de atendê-lo. E eu o convenci a ouvir a mensagem do Evangelho. Ele não é um cristão. Então eu fico com a mão levantada, porque ele consegue ouvir melhor. E o senhor não sabe de nada. Ele começou a chamar os amigos e os familiares e agora tem uma congregação de 15 pessoas ouvindo sua pregação através desse celular. O pastor pediu perdão. No culto seguinte, ele a colocou ao lado dele aqui, ó, do lado do púlpito. Ela não precisava mais ficar com a mão levantada. O celular, ao lado do púlpito, captava melhor o som. O evangelho atravessava o oceano e alcançava pecadores perdidos no Irã. Quando foi a última vez que você tomou alguma iniciativa para pregar o evangelho aos pecadores? Como percebemos o coração das pessoas que nos cercam? Como podemos ver o que realmente está no seu interior? Seus atos externos revelam muitas vezes o que está no seu interior. Lembra-se de Johnny? Ele pensou que estava se sacrificando por sua irmãzinha. Ele não pensou que estava doando um pouco de sangue. Ele pensou que estava doando a própria vida. Um outro garoto estava no hospital, chamado Davi, coberto por queimaduras. A única parte do seu corpo que não tinha queimaduras era o rosto. E ele não estava respondendo a tratamentos há tempo que não tinha um sorriso no rosto. Tudo mudou quando uma professora entrou no seu quarto. Não foi um médico, não foi uma enfermeira, ninguém da saúde, um professor ou uma professora, contratada pelo hospital para ensinar as crianças que estavam fora da escola. Certa manhã ela tomou sua lista de crianças e resolveu ensinar a Davi verbos e pronomes. Antes de chegar ao quarto, uma enfermeira parou no corredor e disse, prepare-se, ele está horrível. E ele não está respondendo a nada do que fazemos com ele. Ela respirou fundo e entrou no quarto. Nos primeiros instantes, tentando controlar o seu interior, ela ministrou sobre pronomes e verbos, mas terminou saindo do assunto e começou a brincar com a criança. E antes de sair, ela se aproximou dele, colocou sua mão sobre a sua cabeça e beijou a única parte que não estava queimada, seu rosto. Ela saiu, continuou o seu trabalho, e no dia seguinte, quando chegou, um médico e uma enfermeira já a esperavam no hospital. Perguntaram, o que você fez com Davi? E ela, assustada, disse, nada, eu só ensinei sobre verbos e pronomes. E eles disseram, não, você não está entendendo. Davi amanheceu sorrindo. Ele não respondia a nada do que estávamos fazendo, mas agora ele está respondendo. O que você fez? Ela disse, nada. Meses depois, a história correu na pequena cidade americana. Ele já estava em casa e um jornal da cidade foi entrevistá-lo. E alguém lhe perguntou, o que foi que a professora fez com você, Davi? O que foi que ela falou para você? Como é que ela mudou a sua vida? E o pequeno Davi disse, não foi tanto o que ela falou. Eu nem me lembro o que ela falou. Foi muito mais o que ela fez. Ela me tocou quando eu me sentia a pessoa mais feia da terra. Ela me beijou quando nem mesmo eu desejava me beijar.
Eu pensei comigo, os médicos não enviariam uma professora aqui se eu estivesse morrendo. Eu me dei por conta de que a esperança estava diante de mim. Eu podia ver a esperança. Foi o que ela fez. Eu não sei como a vida machucou você, mas eu sei que ela o faz. Com algumas pessoas mais, com outras menos, mas certamente ela o faz. Eu não sei quão queimado você está por seus próprios pecados, ou talvez por pecados de terceiros contra você. Não sei quão feio você se sente. O que eu sei é que em Cristo Deus estendeu sua destra poderosa, nos tocou com amor, nos beijou o rosto e nos disse: eu os tornarei belos para a glória do meu Pai. Jesus não pensou como Johnny, que estava doando um pouco do seu sangue para nos salvar. Ele literalmente e espiritualmente doou todo o seu sangue para nos tirar da maca do inferno e nos levar para o palácio do Rei da Glória. Não sei quão queimado você está, não sei quão doente você se encontra, não sei quão feio você se acha. Ninguém aqui está olhando para você assim. Talvez você esteja se olhando assim. A única coisa que eu lhe peço é que você olhe para o coração de Cristo e veja nele o seu melhor amigo, o seu grande Salvador e a grande alegria da sua vida. Depois de ser encantado, depois de ser alcançado, depois de ser radicalmente transformado por este amor em Cristo Jesus, eu peço outra coisa. Volte-se para o mundo, volte-se para os pecadores, volte-se para os perdidos, toque os seus corações com o Evangelho de Jesus Cristo. Faça isso, porque um dia você foi perdido e Ele o encontrou. Um dia você estava machucado e Ele o curou. Um dia você se sentia a pior pessoa do mundo e Ele o salvou. Vamos ficar de pé, queridos. Com a música que vamos cantar, eu quero pedir que você já responda ao que você ouviu. Responda ao Cristo que o encontrou nos vales da vida, nos poços da vida. E responda ao Cristo que o encontrou pensando em como encontrar os perdidos. Façamos isso com alegria e gratidão no coração. Adoremos ao Senhor.